Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança no cuidado dos pacientes ou familiares de vocês. Eu sou Vinícius Miola, médico geriatra, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o acompanhamento do especialista geriatra no tratamento das demências, beleza? Por que trazer esse assunto aqui, né, pessoal? O que acontece? Eu vejo com muita frequência na minha prática clínica ou mesmo lá no Instagram, né, que as pessoas não seguem o acompanhamento com os médicos, tá bom? Antes disso, sempre que eu esqueço, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e assinar o sininho para receber as notificações. Segue a gente lá também no Instagram e no TikTok, @geriatriacomiola, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse acompanhamento. Outra dúvida, né, que eu também vejo com bastante frequência, eu quero conversar um pouco antes disso aqui, é sobre qual especialista acompanhar o seu paciente com síndrome demencial. Então, assim, primeiro falar um pouco da psiquiatria, tá? Tem alguns psiquiatras que fazem uma formação um pouco mais voltada para essa questão da neuropsiquiatria geriátrica, né, e acompanhamento desses pacientes. Então acabam tendo uma formação bem importante, bem interessante e boa, né, no acompanhamento desses pacientes, e muitas das medicações que a gente acaba utilizando, né, elas têm uma interconexão com a psiquiatria, então eles têm um conhecimento muito bom sobre grande parte das medicações que a gente utiliza. Acho que talvez a grande coisa que falta, que fica um pouco aqui ali no psiquiatra, é que ele não vai conseguir ver o paciente da forma como, por exemplo, o geriatra vai ver as outras doenças, ver né, os outros medicamentos em uso, né? Porque o psiquiatra acaba tendo uma especialização bem específica, né, ali na questão geralmente psiquiátrica das doenças psiquiátricas. Ele acaba esquecendo um pouco o tratamento de outras doenças de base, como hipertensão, diabetes, então ele não tem mais isso no dia a dia, então ele acaba não conseguindo fazer um acompanhamento um pouco mais global do paciente. Então ainda acredito que na nossa prática o tratamento das demências ele acaba ficando mais entre o neurologista e o geriatra mesmo, né? Eu não sei, claro, eu tenho meu viés de especialista aqui, eu sou geriatra, né? Mas eu tenho bastante tranquilidade para indicar geriatras para o tratamento das síndromes demenciais, porque como é uma doença intimamente atrelada ao processo de envelhecimento, né? A gente está muito acostumado a ver, acompanhar esses pacientes, estudar, né? Debater esses assuntos nos congressos, né? Então acompanhar isso de forma mais próxima, né? Óbvio que a gente tem muitos neurologistas que pesquisam, que se envolvem em pesquisa, talvez até mais que geriatras. Então essa questão do desenvolvimento de pesquisas ela é feita muito próxima pelos neurologistas, mas na prática também os neuros acabam fazendo grande parte das vezes uma neurologia clínica, então eles veem diversos pacientes jovens, adultos, idosos, né? E claro que eles vão ter também uma visão um pouco mais voltada para o contexto das demências, mesmo para contexto neurológico específico, medicação ali, da questão da demência, e não vai conseguir ver o paciente de uma forma um pouco mais global. Claro que acho que quando você tem a oportunidade de ter o acompanhamento dos dois especialistas, né, do neuro e do geriatra, isso é extremamente enriquecedor, porque inexoravelmente eles vão ter visões um pouco diferentes da forma como eles enxergam a demência, talvez até nem tanto, mas na maioria das vezes eles vão ter visões talvez um pouco distintas pela própria forma como enxerga, talvez até a medicina, né? E eles podem se complementar bastante, né? Então, se você tiver essa oportunidade de acompanhar com os dois, com certeza vai ser muito enriquecedor. O geriatra, ele obviamente ele vai ter essa visão um pouco mais global do paciente, que isso é a forma como a gente aprende a ver a medicina como um todo, né? Então, colocar o paciente no centro, nunca a doença, né? Então,
visualizar o paciente no centro do atendimento, né? Visando cada conduta, cada intervenção, cada medicação, se isso faz sentido para aquele paciente, se isso conversa com as outras doenças de base, conversa com as outras medicações, né? Então, acho que a medicina, ela não só na geriatria, mas num total, então hoje a gente tem sim neurologistas, psiquiatras que têm essa visão já também bem marcada, então vão tentar fazer dessa forma, né? A medicina tem mudado nesse sentido, que é de você não colocar a doença, né, no centro do tratamento. Você não está ali tratando a doença de Alzheimer, você está ali tratando a Maria, o João, a Terezinha, que tem doença de Alzheimer. E muitas vezes tem muitas outras doenças. Então o paciente ele fica no centro do cuidado, certo? E a gente vai tomar nossas decisões a partir de olhar-se para esse paciente, para esse indivíduo. Cada uma das decisões que a gente está pensando fazem sentido do ponto de vista de melhora sintomática, melhora da qualidade de vida, melhora da qualidade de vida para a estrutura familiar, que no contexto das síndromes demenciais também faz muito sentido, né? Então sempre a gente tem que discutir, trazer a família para essa conversa, de ver se aquelas decisões que a gente está se propondo a fazer fazem sentido para aquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Então não é a doença de Alzheimer que é a nossa preocupação, e sim a dona Dolores, né? O seu Joaquim, que está ali conosco no atendimento, tá? Então isso é bem importante. E acaba que o geriatra, ele tem essa visão de colocar o paciente no centro, e é óbvio, aí ele tem uma facilidade de conseguir encaixar muito bem o tratamento de outras doenças de base que muitas vezes esses idosos vão ter, né? Então, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, especialmente em idosos mais longevos, né? Então, ele vai conseguir ter uma visão bastante legal de todas as doenças e manejar a questão medicamentosa, eventualmente desprescrever uma medicação que ele acha que não faça mais sentido no contexto desse paciente, né? E fazer esse ajuste de toda essa parte medicamentosa junto, né? Não só na parte das síndromes demenciais. Por isso que essa foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a geriatria também, ela ter essa visão mais clínica global, que eu gosto bastante de clínica médica. Então eu acho que o acompanhamento geriátrico, mesmo quando você tem o neurologista, ele é bem interessante para ter uma visão um pouco mais global do paciente, né? Acho que esse é um dos grandes objetivos da geriatria. E é claro que em qualquer médico que vocês forem hoje em dia, seja o neuropsiquiatra, o geriatra, mas mesmo quando vocês forem no cardio, no onco, no urologista, no cirurgião geral, a gente precisa que os médicos comecem a tratar os pacientes dessa forma, né? Colocando o paciente no centro do cuidado. Ele é o grande ator daquilo que está acontecendo, né? Então as nossas decisões é o que a gente fala da transformação da medicina, de uma medicina que foi por muitos anos baseada em volume, né? Então era fazer procedimento, né? Operar, fazer exame, para hoje para uma medicina baseada em valor, né? Em que a gente vai colocar o paciente no centro do cuidado e vai tomar as nossas decisões baseadas em se isso gera valor, né? Gera qualidade de vida, gera melhora de funcionalidade, gera melhora de tudo que acontece ao redor do paciente ou não, né? E se a nossa intervenção ela não gera valor para o paciente, a gente não deveria fazer, né? Seja isso indicar uma cirurgia, um exame que seja, uma medicação ou mesmo tirar uma medicação, né? Então, quando a gente consegue entender que o grande ator que fica, o grande ator de todas as nossas decisões é o paciente, não uma doença específica ou uma coisa específica, a gente consegue sim gerar melhor valor e mais qualidade de vida para o paciente. Então, acho que essa visão a gente precisa difundir cada vez mais, né? E é extremamente importante que a gente converse sobre isso, beleza? E aí a gente fala um pouco sobre o acompanhamento desses pacientes, né? Por que eu trouxe essa questão para a gente falar um pouquinho? Porque eu vejo que muitas vezes na prática, alguns pacientes, eles fazem a primeira consulta, recebem às vezes uma galantamina 8 mg e não voltam para o retorno, né? Isso acontece
ou não voltam para fazer um acompanhamento direitinho, né? Para ver de um mês como é que foi a resposta ao tratamento, aumentar a dose e reavaliar, né? Acabam indo fazendo a medicação, o paciente dá uma estabilizada e eles acabam não fazendo o acompanhamento da forma correta. Então, assim, eu queria ressaltar a importância do acompanhamento das síndromes demenciais. Por quê? Vejam bem, em poucas semanas, 4 semanas, eu acredito, aí 4, 5 semanas que a gente iniciou o nosso canal, nós temos aí talvez 5 horas, 6 horas de vídeo, vamos ter muito mais ao longo das próximas semanas, né? Então, horas e horas de vídeo sobre o tratamento das demências. Então, como que eu vou conseguir orientar uma família da forma correta em 2 consultas em um ano, né? Uma quantidade muito pequena de tempo para que eu consiga ajudar eles da forma que eles realmente precisam. Óbvio que iniciativas como essa do nosso canal servem justamente para que os pacientes, para que vocês possam acessar informações, se informar melhor, né, sem ter que ir na consulta médica necessariamente, né? E óbvio, a gente sempre orienta, a partir do momento em que a gente faz um diagnóstico no consultório, a gente orienta os familiares, busquem informações, né? Vão atrás, livros, orienta grupos, né? Associações que têm informações, a importância de estudar e se informar sobre a doença para que possa fornecer um tratamento melhor para o seu familiar ou para o seu paciente, né? Então a gente sempre orienta isso nas consultas, né? E iniciativas como essa servem para ajudar justamente isso, para que os pacientes os cuidadores possam ter mais informações. Mas isso não tira a necessidade do acompanhamento médico regular. Por quê? Porque cada paciente vai ter suas individualidades, especialmente no idoso, isso é essencial, né? Aqui a gente geralmente faz o quê? Recomendações genéricas que funcionam para a grande maioria dos pacientes. Contudo, quando a gente avalia cada paciente individualmente, a gente sabe que muitos vão agir de formas diferentes, então vão responder a uma medicação de forma diferente, não vão responder a outra, né? E a própria questão de tratamento não farmacológico, uns vão se adaptar melhor com a música, uns não vão se adaptar com a música, uns vão conseguir fazer algumas atividades que outros não vão, uns vão ter um pouco mais de tolerância para sair de casa, principalmente em fase inicial para moderada, outros talvez já não vão ficar mais perdidos, vão ter mais dificuldade. Então a gente tem individualidades de cada paciente que fazem com que o acompanhamento rotineiro seja extremamente importante, tá? Então a gente resolveu gravar esse vídeo para realmente enfatizar isso, né? Então a gente precisa ter o acompanhamento. Iniciei uma medicação, eu preciso ter o retorno, ver como é que foi, teve efeito colateral, não teve resposta, não teve, para poder explicar para o paciente direitinho o que está acontecendo, aumentar a dose, ter um novo retorno, né? Quando o paciente está estável, eu posso dar um tempo maior de acompanhamento, 3, 4 meses, né? Eventualmente até 6 meses, em casos que a gente vê que a doença está muito estável e o paciente não tem grandes modificações na terapêutica. Mas assim, mais do que 6 meses já é um tempo em que eu acho exagerado que o paciente não passe pela visão do médico, não converse, não tenha novas reavaliações. Então eu acho que começa a ficar bastante complexo de fazer o acompanhamento desses pacientes em intervalos maiores que isso. Por quê? Porque são pacientes geralmente extremamente complexos, usam medicações que têm perfis de efeitos colaterais importantes, né? Idosos geralmente em um período maior de tempo tem alguma intercorrência, às vezes um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, uma infecção urinária, né? Então que a gente precisa reavaliar, ver se não vai ter nenhum efeito colateral importante, nada, né? E eu vejo que muitas vezes o pessoal negligencia esse acompanhamento, né? E aí acaba que o que acontece? Em algum momento o paciente ele tem um efeito colateral importante ou ele tem uma alteração comportamental diferente, que acaba exacerbando de forma importante os sintomas e o cuidado, e aí os pacientes acabam chegando em momentos de maior urgência, né? Em que
fica mais difícil, na maioria das vezes, a gente controlar isso de uma forma mais fácil. E se a gente mantém o acompanhamento direitinho ao longo do tempo, a gente consegue ter isso tudo mais na mão, né? Fica um controle um pouco mais fácil. Tá? Então, pessoal, hoje era um vídeo mais tranquilo sobre, né, a importância de vocês terem o acompanhamento, a importância do médico geriatra e dos outros especialistas, e também falar um pouco sobre a questão do paciente como centro do tratamento. Acho que essa visão é importante vocês terem e procurarem médicos que tenham essa visão, porque isso vai trazer mais valor e vocês vão estar mais confortáveis com o tratamento do paciente de vocês. Tá bom? Não se esqueçam de curtir aqui, comentar e compartilhar. Falem um pouco para mim de como foi as consultas de vocês, como é a visão, se vocês estão fazendo o acompanhamento direitinho, tá? Se inscrevam no canal, assinem o sininho para as notificações e não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram e no TikTok também, Geriatria com Miola. Beleza? Deixem sugestões aqui nos comentários, aquilo que vocês precisarem, a gente tá sempre olhando e vai seguir fazendo os vídeos aí para vocês. Valeu? Um abraço, até mais!